Muito bom ter vocês de volta, boa noite. Eu quero saudar novamente vocês com a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Amém? Tivemos um tempo muito jóia mesmo de manhã, eu me senti muito bem aqui, foi um tempo bem gostoso e a gente está continuando agora na segunda parte. Esse livro aí que o Rogério falou, é um livro assim, quem gosta de história, tem muita coisa interessante porque são viagens que eu fiz para visitar missionários em vários lugares aí do planeta aí, e algumas delas tristes, algumas delas até jocosas assim, né? Eu lembro que uma vez eu estava visitando um casal no Japão e eu entrei num lugar para pegar dinheiro, né? Precisava de dinheiro mesmo. E eu entrei naquelas maquininhas de caixa eletrônico e a Cirlei olhando loja lá, não sei o quê, e eu fiquei lá e eu olhava, falei, o que está escrito, meu Senhor? E eu não entendi absolutamente nada, né? E eu sou um cara assim, quem me conhece, um pouco assim ansioso, né? E eu comecei a apertar tudo que era botão, né? E aí o negócio fechou, o gabinete lá fechou, eu fiquei preso lá dentro e, não, se eu ficasse preso estava tranquilo, mas aí começou a tocar uma sirene, uau, uau, uau. E aí, todo mundo em volta, a Cirlei falava, não conheço você, né? Ela foi embora, minha querida esposa me abandonou. E aí, depois de uns 2, 3 minutos, chegaram os policiais japoneses tentando falar comigo, né? E eu queria explicar que o meu cartão que a máquina engolido o cartão. E o cara não entendia, né? Falava também inglês, não entendia nada, né? E depois de muito tempo, mostrei meu passaporte e tal. Aí eles desmontaram toda a máquina, tiraram meu cartão e devolveram. Então são histórias assim, mas tem algumas histórias também interessantes, né? Na África, especialmente lembro de uma querida irmã, a Ione, que está lá ainda, missionária, que chegou para mim e disse assim, Oswaldo, já estou conseguindo tomar banho com 1 litro de água. Né? Mas disse normal, assim, falou, já estou tomando banho com 1 litro de água. Falei, que legal, cara. Então são algumas histórias que mostram de que maneira, em cada capítulo eu tento fazer uma aplicação missionária, né? Então, se você tiver interesse, o livro vai ficar aí, e se vocês quiserem. Pela manhã, a gente começou a trabalhar esse tema da integridade e aquilo que o pastor Rogério falou, de vincular isso com a vida cristã. E eu tentei explicar, tentando fazer um resumo do resumo, que normalmente, quando a gente fala da integridade, a gente pensa em 2 situações. Uma delas é quando você pensa de alguma maneira na integridade ao seu redor, ou seja, a sociedade, as pessoas, situações as mais variadas. Então você tem que lidar com a integridade ao seu redor. Né? E especialmente no Brasil, que viveram todas essas crises, a gente sempre está gostando de falar que ninguém é íntegro e tal, mas você fala do que está em volta. Né? E tem a questão da integridade, que é a minha integridade. Né? Então eu tentei passar isso para quem estava aqui de manhã. O que é a integridade na minha vida? E aí eu falei que quando a gente trata disso, da integridade na vida da gente, normalmente a gente vai por 3 caminhos. Algumas pessoas tentam ser íntegras para fora. O que quer dizer isso? Eu expliquei de manhã que são ações que você faz visando ser reconhecido, né? Então você trabalha, você age de uma maneira que as pessoas acham que você é íntegro, você toma ações e as pessoas creem nisso. Existem aqueles que olham para dentro, né, de si mesmos. E eu estava explicando isso, que eles ganham a integridade pela cotação do dia. Né? Ou seja, se você venceu, se você foi íntegro aquele dia na sua própria vida, você ganhou. Né? Mas amanhã é como na bolsa, né? Amanhã você perde. E aí você está novamente numa situação complicada. Então tem gente que olha para fora, querendo mostrar integridade, outras olham para dentro, tentando ganhar cada dia alguma coisa assim, e aqueles que olham para cima. Eles, na verdade, não se importam tanto com o que a sociedade fala e nem diz a seu respeito, mas o que Deus diz e pensa de você. Não sei se eu fui claro, né? É aquilo que Deus pensa de você quando você busca ser íntegro. Agora, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que a grande maioria está tentando olhar para si mesmo. Né? E aí você se esgota, né? Você vira escravo de você mesmo, porque você não consegue ser íntegro a vida toda.
E aí a gente começou a entender que quando a gente está em Jesus, a integridade não é algo que a gente alcança, mas alguma coisa que a gente recebe da parte de Jesus. Alguma coisa que você recebe e se torna íntegro. Eu falei um pouco sobre Davi, não deu para falar tudo, mostrando o que significa ser íntegro. Se você puder depois ler Salmo 26, o Salmo 26 vai tratar exatamente disso, de um homem que adulterou, que mandou matar um cara, mas que de repente ele fala, eu sou íntegro na tua presença. Né? E depois a gente falou isso pela manhã, dizendo que Davi era íntegro, porque de alguma maneira ele andava com Deus. E eu expliquei isso, que no paralelismo hebraico existe uma conotação muito clara. Você não pode pegar a expressão sozinha. Quando Davi fala, eu sou íntegro porque o Senhor me ama. Né? E eu tentei então mostrar isso. E é por isso que ele diz assim, constantemente, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vocês lembram dessa passagem? Né? E pela manhã ainda o Arildo. Meu, que voz que tem esse cara. Não está aqui, né? Meus. Ele cantou, né? E ele cantou tão lindo, uma canção que Deus havia preparado. Sonda, meu Deus, né? Sonda o meu coração. Deus faz as coisas incríveis, né? Quando a gente deixa ele agir, né? Então ele preparou tudo para quando eu comecei a falar. Agora à noite vai acontecer aquilo que o Rogério falou. A gente vai falar um pouco e eu vou tentar então dar um tempo para perguntas. Se não tiver pergunta, a gente vai bola mais cedo para casa. E se eu não souber responder também a gente sai mais cedo. Mas, de alguma maneira, a gente vai abrir para algumas questões. E eu queria entrar naquela figura humana que mais toca o coração da gente, que é crente, quando se trata de integridade, que é a vida de Jó. Eu acho que Jó representa essa figura quase que assim, exponencial, né? Porque ele é um homem que você fala assim, não é possível um homem da estatura de Jó ser conhecido como um homem íntegro. E a palavra, então, de Deus mostra que ele se manteve firme diante de Deus, não só diante das perdas, pode ficar aqui comigo tranquilo, criança aqui não faz nenhum problema para mim, não só diante das perdas, mas diante do sofrimento, né? Porque as perdas geram sofrimento. Então, quando você pensa em Jó, normalmente você pensa em perda, mas, na verdade, ele também teve sofrimento. Então, o que diz Jó 1,8? Eu vou ler alguns textos, se você não tiver tempo de ler aí, não tem problema, você escuta eu falar aqui. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Jó 1,8. Não há ninguém na terra como ele. Não há. Não tem ninguém igual a esse cara, porque ele é irrepreensível, ele é íntegro, ele é um homem que teme a Deus e evita o mal. Então está aí o perfil desse homem. Quer dizer, não tinha aonde pegar a vida desse cara. Ele era íntegro, ele era irrepreensível. Agora, a resposta do diabo. Gente, vamos tentar ser bem transparente aqui, né? Não estamos falando uma história de assustar, né? Uma conta que você vai contar uma história para ficar assustado. Satanás, né? A gente não pode deixar de entender, não é? Essa legião de anjos caídos. E aqui Satanás, por permissão absoluta de Deus, ele diz, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Do versículo 9, né, que eu estou lendo do capítulo 1. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Agora, aí o diabo fala assim, mas estende a tua mão, né? Fere tudo que ele tem, e com certeza ele vai te amaldiçoar. Essa é uma situação que eu queria trazer aqui para você. Não é? Não adianta a gente fazer coisa e tentar ficar com aquilo fora da realidade. É uma pessoa como você, como eu, que de alguma maneira recebe bênçãos da parte de Deus. Você, de alguma maneira, sabe que é justificado em Jesus e o diabo assim fala, tira alguma coisa. Né? Manda algum tipo de sofrimento para ver se esse homem ou essa mulher ficam íntegros. Se eles não vão negar ao Senhor. Estende a mão e fere tudo o que ele tem. Em se tratando de uma pessoa profundamente rica, a coisa complica. Tirar de quem não tem, tira pouco. Né? Mas tirar de quem tem é complicado.
Ninguém reclama. Os pobres, quando te tiram algumas coisas deles, eles sobrevivem. Então, vem um incêndio numa favela. Eu era pastor no Ipiranga, em São Paulo, a favela do Heliópolis estava ali perto, é a maior favela de São Paulo, milhares de pessoas, vira e mexe em incêndio. E os pessoal, não, perdi tudo. Perdeu o que não tinha. Mas aí, o diabo está mexendo com alguém, por permissão de Deus, que tinha muita coisa. E aí, então, entra a figura da mulher de Jó. E eu não quero criar nenhum problema aqui, né? Porque podia ser o inverso também. Mas nesse caso, podia ser o marido, nesse caso é a mulher, né? Porque tem muito homem também que complica a vida, né? Então diz a mulher aqui, então sua mulher disse, você ainda mantém a integridade? Escute bem isso. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Isso está em Jó 2,9, né? Você fala como uma insensata. Gostei aqui do Josão, né? Josão fala assim mesmo. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, em tudo isso Jó não pecou. Quais são algumas lições práticas que você pode aprender aqui? Primeiro, é que a integridade, ela tem a ver com você resistir ao desencorajamento. É você, de alguma maneira, saber lidar com o desencorajamento. Você ainda tem fé? Quantas vezes você tem passado por isso? Você pode ser que você tenha pouco tempo de convertido ou muito tempo, não importa. Mas quando algumas situações vêm e o amigo do seu trabalho vem e pergunta, você vai manter a integridade? Eu já contei essa história, acho que contei essa história aqui, e se não contei vai ser a primeira vez, claro. Mas eu lembro que quando eu trabalhava na Ford, na indústria automobilística, houve um momento em que eu comecei a receber um envelope anônimo. E aí vocês podem até, né, perceber que o tempo passa mesmo. Naquela época, quando você tinha mesa de trabalho, tinha um negocinho que chamava vai e vem, que eram as coisas, tem os caras mais novos que falam assim, eu fico tão feliz, meu. O cara acreditou mesmo. Então, alguém pegava e levava, não é? Pega o que vai, traz e tal. E estava lá de manhã, recebi Oswaldo Prado, né? Aí eu abri, era uma revista pornográfica. Aí quando eu abri, o cara dizia assim, divirta-se. Eu falei, cara, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? E depois eu destruí aquilo e tal. Aí passava uma semana de novo, né? Até que um dia essa pessoa me procurou e falou, sabe quem é? Essa pessoa que tem mandado esses negócios aqui anônimos, sou eu. Eu preciso de ajuda. E pela graça de Deus, quando ele me viu, sabia que eu era pastor já naquela altura, ele imaginou que ele podia destruir, quem sabe, até o diabo tentando, de alguma maneira, tentando destruir a minha integridade. E esse homem, no fim, tinha problemas seríssimos na vida dele e eu pude, de alguma maneira, ajudar, não é? Mas a intenção dele era me desencorajar, totalmente. E a história de Jó, você lembra que surgem 3 amigos, né? Eu sempre falo entre aspas, né? Elifaz, Bildad e Zofar. Eles saem de vários lugares, cada um da sua região, para encontrar com ele. E aí diz um negócio incrível, que eu não sei se você parou para pensar ou já tinha lido. Esses 3 caras ficaram 7 dias e 7 noites sem falar com Jó. A palavra de Deus diz isso. Alguém tem aí, eu estou sem o texto aqui, 2,13 de Jó. Se você tiver com o livro aí aberto, Jó 2,13. Você fala alto, porque senão a gente não consegue até estar gravando aqui. Obrigado. Uma semana, senta do lado dele, silêncio. Gente, o silêncio é uma das formas mais cruéis de você atacar uma pessoa, né? O marido sabe fazer bem isso com a esposa faz com o marido algumas vezes. Quando você rompe o diálogo, o silêncio é mortal. E aqui diz assim que eles ficaram 7 dias e 7 noites sem falar uma só palavra. Eles choravam, eles se lamentavam, mas não tinha nenhuma palavra. Como que você mantém a integridade quando as pessoas fogem de você? Como é que você mantém a integridade
quando uma situação é complicada e o seu grande amigo se foi. Nunca mais. Ele pode estar ao teu lado até, mas ele não assume nenhuma posição, ele está totalmente calado. É aí que você aprende, eu queria que você prestasse bem atenção nisso, o que é integridade e o que é reputação. Não sei se você já sabe a diferença. A integridade é aquilo que você é verdadeiramente. A reputação é aquilo que os outros pensam de você. Reputação, você pode pensar muita coisa da minha pessoa, que eu não sou. A integridade é aquilo que eu sou realmente. Esses homens foram como que a espada que entrava no coração de Jó, porque eles não falavam absolutamente nada. A outra coisa que eu aprendi ao estudar esse texto e pensar sobre integridade é que a gente não pode acusar Deus daquilo que ele não é culpado, né? Daquilo que ele não é o autor. E às vezes nós começamos de alguma maneira a trabalhar a questão de sermos íntegros, e quando alguma coisa não funciona bem, imediatamente nós transferimos isso para Deus. E Jó ficou tranquilo, ele sabia que aquilo era permissão de Deus na vida dele, e a palavra de Deus diz, nisso ele não pecou. Eu gosto muito de um texto de Salomão, Eclesiastes 9, que diz assim, esse texto você tinha que ler, reler, e você marcar para meditar durante a semana. Eclesiastes 9, 11. Ele percebeu outra coisa debaixo do sol. Primeiro ele diz, os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o ocaso afetam a todos. Esse texto tem tudo a ver com caráter. E tem a ver exatamente com a vida desse pobre, entre aspas, Jó. Por quê? Porque fala que nem sempre os que correm mais vencem. Ele diz assim, que nem sempre os caras fortes triunfam na guerra. Aqueles que são instruídos não têm o maior salário. Interessante isso. E essas situações, algumas vezes, atacam a sua integridade e você se acha no dever de dizer, não, eu faço parte dessa categoria aqui e eu preciso ser prestigiado. Quantas vezes você já pensou nisso? Eu também já pensei. Só que a gente não pode acusar Deus daquilo que ele não é culpado. E esse homem, Salomão, que teve a maior sabedoria de todos os tempos, ele diz assim, o tempo e o ocaso afetam a todos. Interessante isso. Então, quando você olha para Jó, você percebe que, na verdade, ele foi um homem íntegro porque ele sobreviveu diante de todas as situações. Agora, me permitam colocar algumas coisas práticas. Eu gosto muito de levar aquilo que a gente está estudando para uma situação mais prática, né? Algumas dicas para você do que significa realmente integridade, pensando em Davi, pensando em Jó. A gente poderia pensar em José também e tantos outros. Primeiro, quando você se mantém íntegro, você deixa um legado. Você deixa um legado para a sua geração e para a próxima geração, para as outras gerações. A integridade, ela não só afeta a sua vida diante de Deus, mas afeta as pessoas que estão à sua volta. E, consequentemente, o inverso é verdadeiro. Ou seja, se por acaso você, de alguma maneira, deixa de ter integridade, aquilo também está, de alguma forma, caminhando para outra gente, outras pessoas. A paciência de Jó é uma coisa que a gente fala sempre, mas ele não foi tão paciente assim, né? Ele diz em Jó diz, capítulo 10, verso 1, ele diz, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, de alma amargurada me expressarei. Ele não tinha paciência, mas tinha integridade. Algumas vezes, especialmente entre nós cristãos, a gente dá muito valor a essa questão, não, você não pode falar, você não pode reclamar. Algumas vezes, você vai dizer, Deus, eu não estou entendendo, né? Mas isso não afeta a sua vida de integridade. Ele demonstrou bastante integridade. Esperar que uma pessoa lhe trate bem simplesmente porque você é uma boa pessoa, nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Por isso que Salomão diz, os velozes nem sempre ganham a corrida. Os fortes nem sempre ganham a guerra. Os sábios
nem sempre têm comida. Né? Os sábios, os instruídos, nem sempre têm prestígio. A gente tem que começar, irmãos e irmãs, a colocar algumas coisas dentro de um padrão que não é um padrão que a gente ouve, mas é o padrão da palavra. Algumas vezes nós não vamos ser beneficiados. Algumas vezes você tem todo o direito de ter aquele aumento de salário, de ser a pessoa escolhida para aquela função, e nem sempre vai acontecer. A pergunta é, você permanece íntegro? Procure avaliar quais são os limites para que você se mantenha íntegro. Agora eu vou entrar um pouquinho mais fundo, né? Esses limites funcionam de forma diferente para mim e para você. Por exemplo, o poder atrai você, a visibilidade atrai você, encanta você. O sexo oposto causa um turbilhão de emoções em você. O desejo de manipular situações, manipular pessoas, pega você. De manhã eu falei sobre as sombras, né? As sombras que às vezes a gente nem conhece, mas estão lá dentro de você, elas afetam você. Procure avaliar se você está racionalizando certas situações de falta de integridade. Parece aquela história que alguém fala assim, olha, aquela pessoa lá parece que não está andando corretamente. Às vezes essa pessoa é você. Você fala assim, até agora ninguém percebeu. Até agora ninguém percebeu. Mas a palavra de Deus diz que não há nada escondido que não venha à luz. Não é? Palavras do Senhor. Em minha experiência pastoral, quando eu tinha que lidar com um irmão, uma irmã que havia caído com um problema sério de pecado, enfim, eu lembro sempre que havia quase que um processo igual, sempre. Primeiro o pecado era negado. Depois o pecado era admitido com muitas justificativas. Depois o pecado era admitido. Depois ele era confessado. E o mais incrível é que muitas vezes, quando a gente começava a tratar daquela situação, era o último capítulo de uma situação que havia já acontecido várias vezes. Percebem? Então, quando nós começamos a racionalizar, a achar que não tem problema, né, nós estamos correndo um risco muito grande. Muito grande. A racionalização, ela leva certamente à falta de integridade. A outra situação que eu coloquei aqui é que algumas situações de falta de integridade, você fala assim, Oswaldo, isso aqui é coisa pequena demais. Café é pequeno. Né? E você minimiza. Aí você pensa assim, será que eu compartilho com alguém? Será que eu abro isso com alguém? Porque eu não estou sendo íntegro. Se eu fizer isso, quais são os riscos que eu vou correr? São enormes, então eu prefiro ficar calado. Então você mantém as aparências. Pequenas coisas podem se transformar em grandes problemas se eles não forem tratados. É sério isso, meu irmão. É seríssimo isso. Então, assim, por gentileza, pense exatamente nisso. Essas coisas pequenas podem, de repente, se transformar em coisas grandes que você depois não tem mais controle. Mostre integridade em suas ações. A palavra do Paulo é muito clara, né? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Quando eu comecei a estudar essa passagem, eu realmente, com todo o caminhar aí de muitos anos de ministério, eu não sabia, só abrir o coração com vocês, eu não sabia que esse verbo vivei, de modo digno, o verbo viver aqui, a raiz dele é polis, no grego, que significa cidade. Então, o que Paulo está dizendo assim? Viva como cidadão, viva como alguém morando numa cidade. Interessante isso. Ele quer mostrar exatamente que ele não escolheu essa palavra acidentalmente. Quando você mostra integridade em suas ações, você está mostrando os valores do reino de Deus em sua vida. Você vai buscar justiça. Você vai demonstrar amor. Mas por quê? Porque você é um cidadão. Você é um cidadão dessa terra. Às vezes acontecem alguns movimentos meio estranhos, né? Quando a gente
trabalha essas questões, a gente se espiritualiza, né? E não trata muito para coisa desse mundo, né? E a última coisa que eu queria colocar aqui é que não há saída para você se proteger. Você vai dizer assim, não, Oswaldo, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou buscar a proteção do sangue de Jesus. Ótimo, você vai fazer isso e eu estou totalmente de acordo. Agora, se você não tiver uma mulher com mulher que possa prestar conta, um homem com homem, o risco vai continuar. A prestação de conta ainda é a melhor forma. Eu estava conversando com o diretor de uma organização missionária aqui no Brasil, alguns dias atrás, e ele estava desiludido com uma série de coisas, desanimado e tal. Ele falou, Oswaldo, os missionários não respondem, eu não sei o que fazer, eles não dão retorno, eu escrevo e tal. E eu falei, eles prestam conta de alguma coisa? Não, não prestam conta. Eu falei, sem prestação de conta você não vai conseguir. Mas e se eles não prestarem contas? Você vai ter que ter algum procedimento. Algumas perguntas que eu coloquei aqui que pode ajudar você, né? Eu estou consciente que eu posso estar criando a impressão que eu sou melhor do que realmente eu sou. Eu tenho sido honesto em meus atos e palavras, ou tenho às vezes exagerado. Eu tenho compartilhado aquilo que me foi pedido que era confidencial. Meu velho pai dizia assim, quando você vai para uma pessoa e diz assim, eu vou contar um segredo para você, deixou de ser segredo. Né? Não é mais segredo. Vou contar um segredo para você. Você tem sido escravo de roupas, de amigos, de trabalho, de hábitos. Né? Escravo. Você tem demonstrado inveja, impureza, irritação. Né? Eu penso, às vezes, numa igreja evangélica no Brasil muito farisaica. Não é? Às vezes você se acha melhor que os outros. Né? Você não fala, mas você se acha. Você tem corrido o risco de estar com uma pessoa do sexo oposto e dê aparência de um possível affair, de um caso amoroso. Está acontecendo isso. Você está no limite ali. Você tem administrado finanças com integridade, o dinheiro que vem às suas mãos, aquilo que não lhe pertence. Como é que você tem feito? Você tem se exposto a material sexual explícito? Você tem permitido que a sua mente e pensamentos sejam dominados por outros pensamentos? Irmãos, a primeira coisa, eu tenho trabalhado muito nessa área de aconselhamento, de mentoria, a coisa pega no medo, né? Já notei isso. A pessoa tem medo. Fala, Oswaldo, eu quero isso, mas eu tenho medo. E eu queria mostrar para você, dizer para você que prestação de conta tem a ver com companheiros confiáveis. Não é para simplesmente sair hoje à noite aqui e falar, vou buscar um cara aqui que vai ser meu conselheiro. Né? Eu acho que é um processo de gente que conhece você, demora um tempo, começa a andar com ela, desenvolve uma amizade, desenvolve confiança. O homem que ensinou bastante a gente na CEPAL a fazer esse tipo de trabalho foi o Ari Veloso, né, que foi o fundador dessa igreja. O Ari, isso aí se tornou modelo para o Brasil e até fora do Brasil, mas o Ari tinha as famosas, acho que eram 10 perguntas, né, Marcos? As famosas 10 perguntas do Ari. E, quando ele abria aquelas 10 perguntas, a gente gelava, né, porque ele ensinou a gente, não é, quando ele veio para cá, nós todos da equipe, que a gente podia perguntar o que quisesse para ele, mas que ele também teria o direito de perguntar o que quisesse para nós, homens com homens. E aí ele começava. E depois a gente fazia as mesmas perguntas para ele com muito mais idade que a gente. Ele falou, pode perguntar, eu preciso que você faça isso. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Oswaldo, quantos dias você viajou esse mês? E eu estava naquele período da minha vida viajando muito mesmo. Eu falei, acho que eu viajei 18 dias.
ele falou, você está correndo um risco. Eu falei, imagina, Ari, eu não tenho mais, meus filhos já estão casados, já, não é só eu e a Cilei. Você está correndo risco. Fique mais em casa. Fique mais em casa. Preocupado com a minha integridade. Essas coisas, gente, elas acontecem não de um processo assim etéreo, mas ela acontece num relacionamento pessoal. Não tem jeito. Né? Não vem uma visão do céu, um anjo do céu, e começa a falar com... Pode até acontecer, né? Não quero limitar nada. Mas o que acontece realmente é que se eu começo a ter alguns encontros com o Rogério, por exemplo, ele vai me conhecer mais e eu vou conhecer mais a ele. E de alguma forma ele vai me perguntar coisas da minha vida e eu vou falar também, e ele da mesma forma. Isso é um processo. É um processo de enriquecimento, visando a formação de um caráter. E por isso que eu digo sempre que a prestação de conta não é tão somente você abrir o coração, mas descobrir áreas que podem estar correndo risco. De manhã eu contei uma história que é longa, não vou contar aqui, mas por que Billy Graham, né, sobreviveu como um pregador inatacável até os seus 99 anos, quase 100 anos. Ninguém podia pegar na vida desse homem. Mas o que pouca gente sabia, que eu contei de manhã, é que em 1948 ele estava com a equipe dele em Modesto, na Califórnia, e ele sentou junto com 3 ou 4 caras que eram da equipe dele, falou, vocês vão para o quarto agora, tragam de volta informação, que eu quero saber como é que a gente pode ser íntegro. E todo mundo falou a mesma coisa. Finanças, pureza sexual, lidar com o poder e, finalmente, amar a igreja, não criticar a igreja. Os evangelistas saíam pregando e falavam mal de outras igrejas. E esse homem, então, conviveu com todos esses homens, com Cliff Barrows e tantos outros, até o final da vida. Ninguém podia atacar esse homem. Por que ele viveu assim? De que maneira esse homem viveu assim? A Associação Billy Graham hoje é a organização missionária no mundo inteiro que mais levanta recursos. Ninguém levanta mais recursos que a Associação Billy Graham. Por quê? Por credibilidade. Prestação de conta, então, ela precisa acontecer intencionalmente. Né? Ela abre portas até para que outros possam fazer a mesma coisa. Então eu queria deixar essa palavra nessa noite com você, para que você pudesse... primeiro, reconhecer que a integridade não é deixar de você pecar. Longe disso. Não é? Agora, se você está olhando para você mesmo, e eu contei a história logo no início, você está querendo vencer cada dia a sua própria batalha para ser íntegro, cuidado, não dá certo. Se você quer mostrar integridade para fora, alcançando as pessoas, ajudando as pessoas, você pode fazer, mas você vai ficar cansado. Agora, se você colocar essa integridade nas mãos do Senhor, o que vai acontecer? Vitórias e quedas. Só que quando essa situação de queda acontecer, você volta aos pés de Jesus, constantemente. Eu não pude reler o Salmo 26 para você nessa noite, mas você pode ler em casa essa noite. Davi diz, eu sou íntegro na tua presença, Senhor. Eu sou íntegro. Você fala, negativo, esse cara não foi íntegro, não. Ele podia dizer, eu fui íntegro, porque o Senhor me amava. E ele dizia assim, eu não ando com homens infiéis. Cuidado com quem você anda também. Eu quero deixar essa palavra de desafio a você e de estímulo, não para deixar você para baixo, não, de jeito nenhum. A minha intenção é, de alguma maneira, ajudar você dentro dessa caminhada da igreja aqui, de uma espiritualidade saudável, para que você cresça no conhecimento de Jesus e possa, de alguma maneira, ter uma vida que honre a Ele. Amém, irmãos? Podemos abrir agora para alguma... Não sei se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, alguma questão. O pastor está aqui para ajudar, não é? Para chegar perto de você aí. Mas só que tem que ser um de cada vez, tá, irmãos? Senão não vai dar. Boa noite, Oswaldo. Oi, boa noite. Queria agradecer, né, pela mensagem, muito bom. Uma dúvida. Você acha que a gente, às vezes, desistir de algumas situações, elas podem ajudar a gente a manter a integridade ou não? De uma situação específica?
Você diz desistir. Tipo, eu paro, não continuo com aquela situação para que isso mantenha a minha integridade. Você acha que isso é válido ou não? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Eu não sei se eu cheguei lá, mas se é uma situação que você tem consciência clara que pode levar você à falta de integridade, é na hora, né? Aí eu diria mais um pouquinho, se você fala assim, cara, mas eu tenho dificuldade. Eu ainda quero, mas eu tenho dificuldade. E é nesse ponto que você tem que ter companheiro de jugo, né? Que eu sempre falo, alguém que vá andar com você e você vai andar com essa pessoa de alguma maneira, um protegendo o outro, de certa maneira, né? Eu acho que é por aí mesmo. Mas para tentar fazer isso, para mim, é o caminho. É o primeiro passo. Concordo. Pastor, eu gostaria de saber qual é a diferença em crer e acreditar. A palavra de Deus diz que a gente tem que crer, né? Tem aquela velha ilustração, né, do cara que estava atravessando a ponte né, simplesmente com um cabo de aço, né? E o cara fala, vem comigo, né? E ele fala, não, o cara fala, eu acredito até que você atravesse, né? Mas ele disse assim, só se você crê, você vai comigo. Mas o cara que acredita não passa, o cara que crê vai. Então, assim, o crer, ele tem uma conotação de confiança naquilo que você está afirmando. É muito mais que eu acredito que alguma coisa possa acontecer, né? Mas eu creio que isso vai acontecer. Então, quando você afirma isso, a força do verbo é totalmente diferente, né? A nossa vida cristã é uma vida de crer. Por isso que a nossa confissão de fé, ou o credo apostólico, ele é creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Então, todo o credo é uma declaração daquilo que você crê, não de que você acredita. Essa é a grande diferença, né? Então, pode ser que a gente tenha vivido muitas vezes, ou a gente vive em cima do acreditar e não do crer. O crer é realmente a certeza daquilo que você está expressando, daquilo que você está afirmando, né? Alguma coisa sobre integridade mesmo, assim, que você tenha falado, Oswaldo, não ficou claro isso, ou se eu puder ajudar, né, ou se ficou claro, então, melhor. Mas se tiver alguma coisa, eu estou à disposição. Bom, Oswaldo, tem uma. A nossa série, a gente está falando muito sobre vida cristã prática. No começo da série, nós tratamos muito sobre, assim, muita gente vive uma vida cristã domingueira. Eu sou cristão no culto, no grupo pequeno, no GPS, na célula no meio da semana, nos meus devocionais, na hora da oração da janta, do almoço, e para por aí. Porque no trabalho eu tenho uma outra personalidade, talvez, né? Como ser íntegro nesse sentido de uma vida cristã prática o dia todo, as 24 horas do dia? Ou seja, fazendo as coisas corriqueiras da vida. De que forma a gente pode ser íntegro nesse sentido? Então, a gente é produto do pensamento grego, não é? E que entrou dentro da própria história da igreja, que fez com que a gente dividisse o mundo em secular e sagrado, né? Isso não existe. Não tem amparo bíblico nenhum. Então, a gente entende até, né, a gente foi ensinado, eu falei de manhã que eu sou quarta geração de evangélicos, que esse aqui é um lugar santo, né, que a gente vem para o templo. Então, todas essas coisas, ao invés de ajudar você na vida cristã, complica você. E aí vai naquela direção que o pastor falou, né? Eu estou dentro aqui de alguns procedimentos que eu estou dizendo que fazem parte da vida cristã. Agora, segunda-feira, quando eu acordar amanhã às 6 ou às 7, eu estou num outro mundo, né? E esse mundo é fora do mundo religioso. Então, isso tem causado eu vou usar uma palavra forte aqui, desculpe, o estrago no meio evangélico, né? Toda essa parafernália de crises, de situações, ou seja, de escândalos, né? Que você fala, pô, o cara estava pregando lá,
né? Ou o irmão lá estava na igreja domingo. Né? E, de repente, o que acontece? O que acontece? É porque nós temos, dentro da formação nossa religiosa, e não cristã, desculpe, né, mas é religiosa, a distinção desses dois mundos. Não existem dois mundos, existe um mundo só. Por isso que Jesus fala, vocês estão no mundo, vocês não são do mundo, vocês estão no mundo. Né? Então, todo esses procedimentos que a igreja foi criando, né, ela criou, ela fez com que os seus filhos, os seus membros, começassem a adotar esse estilo. Né? Eu estou na igreja, eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou adorando a Deus, tal. Agora, se eu der uma escorregadela na segunda ou na terça, não tem problema, Deus vai me entender, afinal eu não estou lá. Né? Só que você passa, sei lá, dos 7 dias da semana, você passa 6 lá, ou mais de 6. E aí como é que fica? Então a luta hoje da igreja ser restaurada, de você restaurar a igreja à santidade, a uma espiritualidade sadia, tem a ver com derrubar tudo isso. A igreja é o povo de Deus no mundo. Né? Sempre o Vanengen, lá, que foi meu professor no seminário, lá no meu curso lá, ele sempre fala, o povo de Deus no mundo, está saindo. Né? Eu vou falar alguma coisa aqui nesse final de semana aqui na Sul-Americana, vai ter uma conferência, e eu vou só adiantar mais um pouquinho, me permitam, porque eu comecei a chegar à conclusão seguinte, que toda essa concepção, por exemplo, que o Bauman fala de uma sociedade líquida, é a grande jogada que a igreja não percebeu ainda. Né? É a única maneira de você sair de uma igreja sólida, né, com toda a estrutura, e ir para o mundo, e ser igreja onde você está. Né? Ah, Oswaldo, mas as coisas, os relacionamentos são curtos. Tá? Isso tem que ser trabalhado, mas de alguma maneira essa igreja tem que se diluir, né? Caminhar. E a grande jogada, a grande chance que a igreja tem de avançar é dentro desse tempo que a sociedade está vivendo. Né? Que não quer uma estrutura forte, ela quer uma igreja viva que se reúne, como eu sempre falo, né, como uma cozinha de um exército. Ela vem, recebe munição e cai fora, vai para fora. Né? Essa é a missão de Deus através da igreja. Então, assim, essa luta que o pastor falou é uma luta de todos nós. Eu falei de manhã aqui, para quem não estava, eu vou repetir. Eu fui criado dentro de um lar evangélico que a minha mãe tinha que fazer comida no sábado, porque domingo não podia cozinhar. Era proibido, o crente não podia fazer comida no domingo. Vocês acreditam nisso? Eu cresci assim. Passava o dia na igreja, que era o dia santo. Né? Eu não podia ter... Sou presbiteriano de origem, tal, vocês sabem, a maioria sabe disso. E eu não podia ter televisão. Quando meu pai, depois de muita pressão, comprou uma televisão, eu estava assistindo um filme no sábado à noite, batia meia-noite, ele levantava e falava, pode desligar que já é domingo. E aí? Isso é mundo sagrado e mundo secular. Quer dizer, isso tem que acabar, gente. Né? Nós somos cristãos aonde a gente está. É mais complicado fora, ser íntegro? Não tem dúvida. Aqui é uma beleza, nós estamos entre irmãos. Né? Mas é lá fora que a coisa rola. Né? Então a gente precisa rever esses conceitos, voltar para a palavra e pensar por que aqueles irmãos do início se reuniam todos os dias, eles ceavam todos os dias, eles tinham um comportamento bem diferente. Esses dias eu estava lendo um livro que dizia o seguinte, que a única igreja, pode ser que o cara tenha sido até um pouco radical, o autor, a única igreja que conseguiu, no decorrer dessa história, se aproximar da igreja que Jesus fundou é a igreja da China. Por quê? Porque ela não tem estrutura, ela não tem templo, ela vive sob risco, ela, de alguma maneira, caminha em situações que a gente não está acostumado, a igreja vai andando. E essa semana, o Marcos Ellen conhece, eu faço mentoria com um casal de missionários da CEPAL que estão na China. Todo mês eu converso com eles. E essa semana eu conversei com eles. E eles falaram para mim, Oswaldo, fecharam mais 2 igrejas. Falei, está apertando? Ele falou, está apertando. E ele é um cara muito corajoso, ele fala comigo abertamente. Ele falou, mas eu continuo pregando aqui, vamos ter vários batismos. Mas eu estou vivendo nessa situação.
Então eu estou levando já todo mundo para as casas, porque o restaurante lá onde se reúne vai fechar, não dá para ficar mais lá. Isso é igreja, gente. Isso é igreja. Entendeu? Então essa igreja que se assemelha muito mais da igreja que Jesus sonhou. E não igrejas que a gente erige, não tem nada contra, lindas catedrais, põe vitral, põe tudo bonito. Agora, é isso que ele tinha no coração, Jesus? Eu não sei, eu acho que não. Então, eu estou me alongando aqui, mas por quê? Porque isso é fundamental. Quando a gente começa a quebrar esses paradigmas, a gente começa a entender que a igreja é simples reunião daqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo e que eles vêm, eles se reúnem, eles se alimentam, eles se crescem na palavra, são discipulados e continuam, e vão para frente. Aliás, só mais um detalhe da China, quando eles mandam missionários, eles só mandam, né? Só tem ida. Não sei se você entendeu, né? Só tem passagem de ida, não tem passagem de volta, porque eles acham, não, o cara vai para ficar, né? Então, por isso que essa concepção da igreja chinesa hoje é o que mais se assemelha realmente à igreja que Jesus iniciou. Pode falar alto aí que acho que isso. Mais um aqui. Só um pouquinho, Jorge. Boa noite, pastor. Boa noite. O senhor falou dessa questão da liquidez, né? E sobre essa questão de que essa separação entre o sagrado e o profano prejudica, né? De certa forma. Eu queria saber se essa visão de se desprender das estruturas que a gente tem, que é bem atual, a gente não precisa de templos, essas coisas, tem muito isso, até a questão dos desigrejados e tudo mais. Se essa ausência de símbolos, essa questão de separar dessas estruturas tem ajudado na integridade do cristão, se essa coisa mais solta, mais a gente não precisa ser quadradão assim para ser crente, tem ajudado? Eu diria que é o seguinte: a religião ela tem a característica de impor leis e regulamentos, né? A religião. Então você cria procedimentos que têm que ser seguidos. Não foi isso que Jesus falou. Ele falou que nele nós seríamos livres. Então, quando você tem uma igreja que fica livre, ela não vai deixar de estar atenta a uma vida espiritual correta e tudo mais. Mas quando você se vê livre dos procedimentos legais de uma igreja muito mais farisaica, certamente a integridade caminha mais solta. Por quê? Porque a integridade, eu disse para vocês quando eu falei hoje de manhã e repeti aqui à noite, ela não é um comportamento que você vai demonstrar pureza todos os dias e não vai pecar. Mas é o desejo do seu coração de falar, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E isso funciona muito mais quando a igreja está livre disso aí, né? Simplesmente chegar para você e falar assim, espera um pouquinho só, no artigo tal, está dizendo assim, que você não podia fazer essa pergunta nesse horário para o Oswaldo, né? Ah, mas por quê? Porque está escrito aqui, né? Então, eu sei que eu tô sendo bem, assim, até meio agressivo no que eu estou tentando colocar, mas é para criar isso mesmo. A integridade, ela tem que ser alguma coisa que é fruto de uma vida com Deus e que a igreja, de alguma maneira, estimula você a andar com Jesus, mas não por um mero procedimento. Então, quando você libera a igreja, o corpo de Cristo, essas coisas começam a funcionar, né? É você cair e eu chegar, espera um pouquinho, vamos junto. Ou eu falar, cara, pisei na bola. E você fala, Oswaldo, vem comigo, vamos continuar andando, né? Nós estamos sendo formados para a estatura perfeita de Jesus. Então, essas coisas não acontecem debaixo de leis e de regulamentos. Eu, pelo menos, creio assim. Mas acontece debaixo de um discipulado, de um crescimento em Cristo, né? De a gente buscar andar com Jesus, né? Agora você vai falar, não, mas tem que ter uma estrutura, tem que ter CNPJ, tem que ter um monte de coisa. Eu concordo com isso.
Agora, isso não pode ser aprisionamento. Se for, não vai levar. Vai levar a gente formar gente religiosa, mas não gente cristã. Né? Uma última pergunta Sim, agora. eu tenho que ir embora mesmo. Essa pressão, né, pastor? Pastor, muito obrigado por tudo que você tem falado para nós. Nessa manhã foi muito profundo e construtivo, sobretudo para mim. Não sei quantos aqui têm mais de 60 anos, né? Eu acho que essa é uma pergunta que eu gostaria de falar. Você desenvolveu o tema de que a nossa integridade tem que andar junto com a nossa espiritualidade, né? Ou tem que ser guiada por ela, ou tem que ser um movimento paralelo. Uhum. Do outro lado, você falou de mentoria, né? E na parte da manhã você falou de sombras, né? As partes sombreadas do nosso caráter, que muitas vezes nós nem mesmo temos consciência disso, né? Verdade. E o salmista fala, sonda-me. Né? Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho mais, né? Como é que a gente acessa essas áreas que são tão difíceis, que talvez seja a nossa pedra de tropeço o tempo todo, né? Que mesmo depois dos 60 anos a coisa continua a te incomodar, né? E parece que sabe aquela coisa que sabe aquele cara que está rolando a pedra para cima, né? Vai, quando chega lá em cima a pedra volta, né? Então parece que tem essas coisas também que são talvez consequência ou mesmo função dessas áreas que a gente não conhece. Obrigado. Eu creio que você me deu a grande chance, não é, de tocar nesse ponto. A pastora Ernesto Nini, que alguns conheceram, morreu agora 5 anos, 4, morreu com 100 anos, 101 anos. Uma vez ele falou num encontro de pastores lá nosso da CEPAL, ele já tinha uns 90 e tralalá. E ele falou assim para a pastorada lá, tinha mais de 1000 pastores, ele falou assim, pastorada, o fogo não apaga. Não é fogo de... né? Vocês entenderam, né? Fogo não apaga, meu. Então você toma cuidado. Não importa se você tem 60 anos, 70, 90. Se você é homem, você está correndo risco. O Billy Graham, que eu falei de manhã, naquela ocasião, em 48, ele tomou a decisão de nunca nem almoçar, nem jantar com uma mulher que não fosse a esposa dele, para evitar qualquer risco. Então, assim, eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Graças a Deus por isso, porque Deus cria a gente com imagens diferentes, digitais diferentes. Agora, as nossas sombras, elas precisam ser tratadas. E essa área emocional, que tem a ver muitas vezes com as emoções, a gente é resistente. Deus vai curar, Deus vai fazer a obra e tal, só que algumas coisas dessas áreas de sombras, a gente precisa buscar ajuda. Buscar ajuda de profissionais, de tentar descobrir. Por quê? Porque tem a ver com uma série de coisas que podem já estar vindo dos seus antepassados, de pai, de mãe, não é pecado hereditário, esquece esse negócio, que, por favor, né? Não tem nada a ver com isso, mas são situações que você está vivendo e precisa de ajuda. Essas sombras, elas podem macular o seu desejo de uma vida íntegra. Quando eu comecei meu pastorado, eu preciso terminar daqui 2 minutos, eu não sabia confrontar as pessoas, era a minha sombra. Tinha problema, eu não sabia. Como eu vou lidar? Vou ter que chegar para você e falar assim, meu irmão, como é que é? Alguma coisa está errada, nós temos que melhorar isso. Eu não sabia fazer isso. E eu comecei a perder, fui buscar ajuda. Aí eu lembro que eu aprendi tanto a confrontar, que eu comecei a confrontar, eu gostava de confrontar, eu me amava. Tem um cara, não, deixa que eu vou lá. Eu vou lá. Não, eu vou. Tá, aí a Cirlei falou, por favor, você ficou muito para... Volta um pouco. Volta aqui. Não, mas não, você está sendo muito... né? Vem aqui. E aí eu aprendi, né? Ainda luto, mas hoje eu consigo fazer isso, mas eu fui tratado. E outras áreas que são confidenciais da minha vida, que eu tive que buscar ajuda. E com os meus 67, num corpinho de 67 mesmo, não tem jeito. Nós temos que estar lutando o tempo todo.
Agora, louvado seja Deus, né? Graças a Deus em Jesus, porque a gente tem esse recurso, não é? De ter esse Senhor ao nosso lado. Agora, a espiritualidade é isso, a espiritualidade não é só etérea, por isso que eu falo, é buscar o Senhor, é orar, é jejuar, é orar, é buscar Deus e buscar ajuda. E buscar um companheiro, uma companheira. Sozinho é difícil. Se você está andando sozinho, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, busque ajuda. Busque ajuda. Continue andando com o Senhor, mas tenha pessoa de confiança, alguém que Deus vai colocar na sua vida para você andar. Eu estou numa fase da minha vida, irmãos, que todo dia alguém me liga, um pastor me liga de algum lugar, não sei o que aconteceu, é uma fase da minha vida. Oswaldo, eu preciso falar com você, Oswaldo. E eu estou falando quase que a semana inteira, né? com líderes, com pastores. E é uma fase que Deus está me dando e eu sou feliz. Agora, eu também tenho um homem com quem eu me reporto. Essa semana eu tenho reunião com ele de novo. Ele tem 10 mais que eu. Mas eu conheço ele há trocentos anos e ele me conhece. E eu preciso falar com ele sempre. Entenderam? É assim. Sejam íntegros em Jesus e o Senhor vai recompensar a sua vida. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado.